Capital Itajubá e Sicredi. Senhoras e senhores, para dar as boas-vindas a todos vocês e como moderador deste painel, desta atividade, convidamos o Walter Correia, ele é do conselheiro fiscal da APPREM, também servidor de carreira lá no Instituto de Diadema, né, Valtinho? Conhecido mais todos nós aqui como Valtinho, já há muito tempo também com a sua atividade em defesa dos regimes próprios. Seja muito bem-vindo. Convidamos também com muita honra os nossos palestrantes. Vamos receber Luan Augusto. Convidamos também Paulo de Sora. E convidamos também Luiz Gustavo Casilati Furlani. Desejamos que tenham uma ótima atividade, que participem bastante e saiam daqui mais enriquecidos ainda com as atividades e também as colocações que os nossos palestrantes irão trazer para todos vocês. Muito obrigado pela presença, pela participação e dando as boas-vindas a todos vocês, então, o moderador desta atividade, o Walter Correia, o nosso querido Valtinho. Bom dia a todos, obrigado pela presença aqui em nome da APPREM. Tá? Nós temos um especialista aqui em investimento, espero que nós consigamos tirar algumas dúvidas, né, sobre o mercado. E para começar aqui, o currículo, né, nós temos aqui do Luiz Gustavo Casilati Furlani. Ele é doutor em economia pela Chartered Northern. Luiz atua há mais de 15 anos no mercado financeiro, acumulando experiência no Brasil e no exterior. Atualmente é header na mesa de operações e economista-chefe da Sicredi Asset Manager, onde concluiu com a gestão de mais 100 bilhões e 60 fundos. Antes de assumir essa posição, Luiz trabalhou em empresas como Redmond James Limitada e a Canadá Pension Play Investimento Board. Antes, em Toronto, no Canadá, recomendando investimento através de projeções econômica e financeira para os principais economias globais. No Sicredi, antes de assumir a posição atual, passou pelas áreas de risco do mercado, liquidez, capital e análise quantitativa e análise econômica. Outro especialista aqui é o Paulo de Sora, graduado em Engenharia pela Mauá, em 94, Economia pela USP, em 96, com MBA pela FGV, em 97 e 2007. Foi chefe da Creditanstall, análise da BBA, e Deutsche Banking e Itaú BBA em 2007. Foi gestor de ações do M Safra em 2003. Fundou a RPS Capital, atualmente é gestor responsável pelo setor e-commodities, além de gestão da estratégia Total Return. O último especialista aí é o Luan Augusto, gerente de clientes e negócios da Caixa, formado em análise de sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo, pós-graduado no mercado de capital, possui certificado CFP e atua no mercado financeiro há mais de 10 anos no relacionamento com grandes investimentos. Atualmente ocupa o cargo de gerente executivo da Caixa Asset. Além disso, é um dos idealizadores da Spacer do podcast RPPS Caixa. Esse aqui não vai ser bem uma palestra, vai ser mais um bate-papo, né, com os nossos especialistas. Vamos iniciar com umas perguntas, né, e no final, né, desse bate-papo a gente vai abrir para perguntas, né, para vocês aí, ok? Muito obrigado.
Bom, vamos iniciar nossas perguntas, então, com o Luiz Furlan, da Sicredi. Luiz, o cenário de curto prazo parece bastante incerto. É factível que o juro no Brasil suba ou caia, adicionando risco para alocações mais de curto prazo. Dito isso, para o prazo mais longo, onde você vê as melhores assimetrias para o retorno acima da média. Obrigado, Walter, pela pergunta. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, estar na presença, né, do Luan e do Paulo. Essa é uma pergunta que era um pouco mais fácil de responder. Eu diria que, sei lá, até metade da semana passada estava um pouco mais fácil se a gente olhasse para o curto prazo, né? Ou pelo menos parecia estar um pouco mais fácil se a gente olhasse para o curto prazo. Mas o cenário mudou um pouco, os mercados chacoalharam um pouco mais, né? E eu acho que isso acaba poluindo um pouco a análise mais de curto prazo, mas a pergunta acaba sendo bastante oportuna, eu diria. Eu vou começar falando um pouquinho, assim, de uma maneira bem breve, aí, por favor, né, vocês dois me complementem, do cenário econômico, e aí a gente deriva disso o que lá no Sicredi a gente gosta de começar, de fato, com as variáveis econômicas, a gente tem ali um modelo de fatores para, no fundo, conectar isso com retornos esperados para as diversas classes de ativos, né? Então, eu vou começar com o cenário. A gente tem um cenário de manutenção dos juros aqui no Brasil, já começando pelo final, né? E que é um cenário que, né, por isso eu até comentei no início da minha fala, que está bastante em risco por conta de tudo que vem acontecendo, não só no cenário doméstico, mas também no cenário internacional, né? No cenário internacional, a gente tem um Banco Central muito provavelmente iniciando, né, eu digo especialmente nos Estados Unidos, né, um Banco Central muito provavelmente iniciando os ajustes nas condições monetárias na sua próxima reunião, em setembro. Essa parte, acho que a gente tem uma confiança considerável para afirmar. O que acaba sendo mais complicado, eu diria, que é afirmar qual é o ponto final, né, onde esse juro para nos Estados Unidos. A gente tem, por exemplo, 3,5, né, envolve uma série de estimativas ali para chegar nesse número. Tem gente que tem 3, tem gente que tem um pouquinho mais em 4. Então, esse talvez seja um dos pontos de incerteza. Mas os passos também, a trajetória para chegar onde a gente está até esse 3,5 também parece bastante incerto e parece que aumentou essa incerteza nos últimos, pelo menos desde quinta, sexta-feira da semana passada. A gente ainda tem cortes de 25 em todas as reuniões, né, para sair da onde a gente está até chegar lá naquele 3,5, mas essa é a parte que eu acho que a confiança começa a ficar um pouco mais baixa, né? A gente não tem cenário de recessão nos Estados Unidos, a gente acha que esse cenário tem uma probabilidade baixa comparado à alternativa, né, de não recessão. A gente estima um número ao redor de, sei lá, 25%, 30%. Trazendo isso para o Brasil, eu acho que acaba tendo um pouco... A gente tem os nossos problemas aqui, eu também diria, né, tem as nossas contribuições para esse cenário um pouco mais incerto, especialmente quando a gente fala do fiscal, que acaba tendo todo um impacto em expectativas de inflação, acaba tendo impacto na taxa de câmbio, e isso acaba atrapalhando um pouco a vida do nosso Banco Central, né? Eu falei, a gente espera que o cenário seja de manutenção dos juros, em 10,5, mas dada a decisão recente, as comunicações recentes, parece que o gato subiu no telhado, né, eu diria. A gente tem um pouco... Antes eu diria que a gente tinha uma confiança que se as coisas não mudarem, o nosso cenário está mantido. Hoje eu diria que as coisas precisam melhorar um pouco para que esse cenário de manutenção dos juros ainda seja o mais provável. Caso contrário, se as coisas continuarem do jeito que estão, a taxa de câmbio nesse patamar, as expectativas cada vez mais deterioradas, muito provavelmente a gente pode ver um aumento da taxa de juros aqui no Brasil. Para um longo prazo, né? Então, isso, por óbvio, acaba tendo impacto quando a gente olha a atratividade dos ativos no curto prazo, né? Se a gente
se a gente imaginar que esse cenário está certo, coisas como ainda teria ali alguma oportunidade para ativos pré-fixados, embora tenham corrigido bastante nos últimos dias, bolsa parece barata, mas se a gente estiver errado, né, e o Banco Central de fato subir os juros, bom, aí o cenário é um pouco mais diferente, né, a gente acaba tendo talvez uma atratividade um pouco maior de ativos pós-fixados. Né. Então, nosso cenário ainda está mais para a primeira parte, né, de talvez ter ali alguma oportunidade de ficar aplicado ainda em algum trecho ali mais intermediário da curva de juros e teria ainda a bolsa barata. Né. E para o longo prazo, eu acho que vai depender muito de como a gente define esse longo prazo. Né? Se o longo prazo no Brasil é só um pouco maior do que um ano, ainda esses eventos que eu estou falando vão ter um impacto bastante. Né? Mas conforme a gente alonga o horizonte, aí talvez aumente a atratividade de ativos, por exemplo, como ações. Né? E talvez ainda mais, né, teria ainda algum espaço ainda maior para correção, né, quando a gente fala de juros, né, no caminho daquela taxa que é a taxa neutra. Então também seria um ativo que a gente entende que seria atrativo. Vou fazer um complemento aqui. Então, bom dia, pessoal. Bom dia, os colegas, moderador. Sou o Luan da Caixa Asset. E eu brinquei aqui no começo da apresentação que temos um economista, um gestor e eu trabalho na distribuição de produtos. Né? Então, time completo aqui, né? Mas, só fazendo um complemento de cenário, até para ficar um pouquinho mais dinâmico, não sei se vocês concordam, mas a gente vinha usando um discurso, e aí não sei, tem alguém com o passador de slide? Não, da mesa, tem. Só para mostrar uma tela, não sei se vocês concordam. Deixa eu ver, eu usava nas minhas apresentações, me perguntavam no final do ano passado, e aí, como é que está o cenário, como que a Caixa está vendo o cenário econômico? E aí, quem me conhece aqui, que eu atendo São Paulo, eu falava assim, a gente está com um cenário otimista. Otimismo porque ali no Brasil tem a seta para baixo, que é um cenário de ciclo de corte de juros, e corte de juros tende a favorecer ativos de risco, então IRFMs, IMAS-Bs, só que tem o cauteloso. E aí agora a gente teve que circular o cauteloso, porque o Brasil vinha cortando juros, e aí só que olha lá para fora, Estados Unidos não começa o corte, não faz muito sentido a gente baixar juros para 9, tinha casas projetando 9,25 esse ano, no final do ano, 9,25, e a gente olha lá para fora, não cortaram juros, será que dá para cortar tanto? Espera aí. E aí tem as questões internas também, e aí nessa tela aqui ficou mais cauteloso, e agora a gente inverte, pelo menos nós lá da Caixa Asset, estamos cautelosamente otimistas, então assim, ainda nosso cenário base também é manutenção da Selic para voltar a cair no próximo ano, ou seja, o ciclo teoricamente ainda está acontecendo, só numa menor intensidade. E aí por isso mais cauteloso, só que aí isso muda nas alocações táticas, a gente enxerga que tem oportunidade pré-fixado, como você comentou, porém estamos mais cautelosos. A gente olha aí, por exemplo, NTNBs pagando acima de meta atuarial ainda, bom e velho CDI pagando meta atuarial, e aí os investidores, preciso correr risco, mas por outro lado a bolsa está barata. Então assim, só queria fazer esse complemento que estamos agora cautelosamente otimistas. Mudou um pouquinho. Ô Luiz, ainda vou insistir aí, né, questão dos juros, porque a alta de juros no Brasil não é seu cenário base, né? E se você estiver errado no caso, onde você vê as melhores oportunidades, né, os RPPS investir? Esse é aquele cenário um pouco complicado, eu diria, né? Se a gente estiver errado, né, depende de quão errado a gente estiver dentro da nossa projeção, né? A gente imagina que se o Banco Central precisar subir os juros, vai ser mais uma correção de rota, um ajuste fino do que de fato um ciclo, do que de fato vai ter um orçamento muito longo de altas de juros, né? Então, não é, como eu falei, o nosso cenário base. A gente imagina que se ele tiver que fazer um ajuste como esse, seria algo como, sei lá, 150 pontos, alguma coisa do tipo.
o que é bastante, diga-se de passagem, teria bastante impacto na classe numa série de ativos, né? Para esse cenário, as oportunidades começam a ficar um pouco mais complicadas e a gente teria que pensar mais em alguma coisa mais para o lado do pós-fixado, né? Então, pelo menos nessa janela mais tática de curto prazo, né? Eu estou falando. Para o longo prazo, de novo, acho que vale tudo aquilo que eu já mencionei ali, se a gente fizer aquelas estimativas de prêmio de risco e etc., né? Quando a gente limpa essa parte mais tática, a gente voltaria mais para ela. Mas no curto prazo, eu diria que seria mais algo nessa linha. Ok, obrigado. Lua, no início deste ano, a maioria das casas projetava a queda da taxa das NTNBs. Não era razoável pensar que os títulos de inflação estariam pagando acima de IPCA mais 6 nesse segundo semestre, nesse segundo semestre. Porém, todos eles estão. O que você atribui este fato? A tendência é que eles subam ou caiam? Complicado essas perguntas. Sobe e cai. Boa. Deixa eu até colocar aqui, enquanto você falava, eu trouxe aqui a projeção do último Boletim Focus, e realmente, na minha introdução, eu comentei que o nosso cenário base era de Selic caindo mais. Acho que o mercado inteiro estava assim. Se agora a gente pegar as projeções de Selic, elas giram ali em torno de 10,5, ou seja, tem casas que até precificam alta, tem esse risco, lá na Caixa Asset também, Luiz, a gente enxerga esse risco, não faz parte do cenário base, como eu comentei, mas assim, se a gente pegar no começo do ano, qual que era o discurso? Principalmente das NTNBs como uma pergunta, porque a NTNB é muito aderente para os RPPS, muitos compraram títulos públicos diretamente, muitos entraram em fundo de vértice para aproveitar esse momento, afinal é a única classe que garante meta atuarial, e aí a gente tinha uma preocupação, que era o quê? Tem um vencimento agora em 2024, a NTNB 2024, a famosa NTNB 2024. E aí lá atrás estava pagando acima de meta atuarial, IPCA mais 6,5, IPCA mais 7. A tendência é que com o corte projetado de Selic, essas NTNBs estivessem pagando menos do que agora. E aí o mercado fala assim, não, pera lá, não vai cair tantos juros, eles caem menos. A expectativa futura de juros, a curva futura de juros sobe. E aí balança os ativos e a gente olha agora as NTNBs voltando a pagar acima de IPCA mais 6. Então, respondendo a pergunta, não acreditávamos que agora teríamos esses títulos pagando acima dessa taxa, e aí, só que agora já falando um pouco de alocação para RPPS, muitos RPPS já fizeram a lição de casa, já colocaram NTNBs na carteira, ou entraram via fundo de vértice, já aproveitaram esse momento. Bacana. E daqui para frente? Daqui para frente, por enquanto, a tendência é de estabilidade e corte de juros, ou seja, não é natural a gente pensar que teremos NTNBs pagando IPCA mais 6,5 durante muito tempo. Eu chutaria a dizer que o país não aguenta. Então, assim, a tendência é que essas taxas voltem a fechar. Tá? Assim como estavam pagando mais alto lá, IPCA mais 7, a tendência é que elas voltem a fechar. Para quando que isso vai acontecer? Qualquer soluço de mercado, se a gente pegar nos últimos dias, vinha caindo, aí teve um soluço. A gente comentando aqui, o cenário ontem estava bem estressado. Enfim, respondendo de forma bem direta, a tendência é que essas taxas continuem caindo ao longo do tempo se a Selic continuar nessa trajetória. Como diz, ainda vou insistir aqui ainda. Ainda nesse contexto da Selic alta, né? Infelizmente a gente não sabe quando, né? Começa a cair. Não é mais seguro fazer alocações apenas em NTNBs ou fundo pós-fixado CDI? Desculpe, isso é uma pergunta, tá? Para quem realizou alocações em índice mais longo, o IMAB, o IMAB5+, qual a orientação de acordo com o cenário perspectivo? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho uma tela de apoio aqui também. Deixa eu plotar essa daqui primeiro para responder essa pergunta. Então, assim, de novo,
a gente tinha um cenário de Selic caindo, mais propenso a tomar risco. E aí o discurso era, gente, a gente tem muita alocação em CDI, vamos reduzindo o CDI e começando a alongar carteira que a gente fala. E aí os RPPS começaram a alongar a carteira, colocaram no IMAB, tomaram na cabeça. Teve RPPS IMAB 5+, tomaram na cabeça. O mesmo Bolsa esse ano patinando ainda. Então a gente vinha com esse discurso porque era a Selic caindo de forma mais rápida. Se a gente pegar hoje o que está batendo no meta atuarial, e aí está na tela, o que a gente tem, basicamente? BDR, S&P 500, que balançou ontem, e o bom e velho CDI. Então fica naquele dilema, tá, legal, e agora? Já passei o segundo semestre. É claro que os RPPS precisam pensar no longo prazo, afinal a gente está falando de dinheiro de aposentados, a gente está falando que em teoria deveria pensar a longo prazo, mas a gente tem a meta atuarial para cumprir. Então, assim, é meio dúbio eu ter que pensar no longo prazo, mas ser cobrado no curto prazo. E é natural, uma realidade dos RPPS. Se a gente pegar no curto prazo, IMAB5, IDK2, IRFM, IMAB, todos os índices de risco de mercado, inclusive bolsa, nada entregando meta atuarial. Então, aí fica nesse dilema. E aí? Eu já tomei na cabeça. Então, assim, a nossa posição, quem alongou carteira, quem fez alocações em IMAB, até em bolsa, gente, cuidado também para... Eu fiz alocação no comecinho do ano, lá no IMAB. Aí eu tomei na cabeça, agora eu quero voltar. Será que é razoável? Claro, precisa olhar o risco da carteira, mas assim, volto a dizer, NTNB pagando IPCA mais 6,5%, 7%, não é juros justo real para o Brasil. Uma hora isso tem que cair. Se a gente pegar até aqui, eu tenho um quadro de duration de papel, aqui, por exemplo, e de cima para baixo a gente tem aumentando o duration dos papéis. Se eu pegar lá o IMAB 5+, com muito mais risco, obviamente, do que IMAB, e aí IMAB 5, CDI. Então, assim, de cima para baixo a gente está aumentando duration, alongando carteira. Por que eu trouxe essa imagem? Se a gente pegar, por exemplo, o IMAB ali, olha lá em anos que fica mais fácil, a gente está falando de uma carteira próxima ali a 6 anos, tá? Então não adianta fazer uma alocação dessa e esperar um retorno em 3, 4 meses. Por que eu estou falando isso? Quem quiser garantir meta atuarial daqui para o final do ano, gente, CDI tende a entregar meta. O bom e velho pós-fixado tende a entregar. Ou então, vou garantir com as NTNB, seja comprar título público ou fundo de vértice, garante meta. Por isso que na estruturação de carteira hoje, como a gente está mais cauteloso, estamos cautelosamente otimistas, a minha base da estruturação de carteira de um RPPS, ela é o quê? Aproveitar a NTNB, pós-fixado, a gente chama lá de estratégias de carrego, onde eu vou fazer a lição de casa e manter uma parcela bem conservadora, só que eu não posso esquecer das outras classes também. Aquela que a gente fala, tá, eu preciso entrar nos índices mais longos, eu vou entrar em bolsa, agora que a Selic está alta, ou, por exemplo, se ela continuar caindo e no nosso cenário base chegar lá próximo a 9 alguma coisa daqui 2 anos. Então, eu preciso aproveitar esse movimento, só que na nossa posição de forma mais cautelosa. E aí eu mostro o CDI, por exemplo, a gente está falando de uma duration de 1, então assim, menor balanço da carteira tende a entregar meta. Então, acho que o segredo do RPPS nesse momento é o seguinte, quero garantir meta, eu vou ficar lá, vértice, NTNB e CDI, tem um pedacinho para alocação tática, para alocação de um pouco mais de risco. Preciso ter pressa também para sair disso? Não, porque me entrega a meta. Então, essa é a nossa posição, não sei se vocês concordam, discordam, fiquem à vontade, mas a gente está um pouco mais cauteloso nesse sentido, tá? Ok, obrigado aí. Só não falar de renda fixa, né? Vamos falar um pouquinho de bolsa, né? Aqui o Paulo. Paulo, como a bolsa brasileira deveria performar no contexto de desaceleração mais aguda das economias globais e bancos centrais tendo uma reação mais tempestiva? Essa é a novidade de quinta-feira para cá, né? A gente estava basicamente no mundo que estava num soft landing, tranquilo, os bancos centrais demorando para cortar juro porque a economia estava boa e de repente vieram os dados mais fracos.
E aí começou a se discutir, a Bolsa Americana caiu aí seus 7%, que não acontecia há bastante tempo, e uma discussão de ter que fazer um corte mais forte, talvez até uma reunião extraordinária para cortar juros nos Estados Unidos, porque a economia estaria um pouco mais fraca. Eu acho exagerado o que aconteceu, mas de fato a gente está entrando num ponto onde finalmente a economia americana desacelera mais e o Banco Central lá começa o corte de juro. Quem comprou Bolsa Brasil nos últimos 50 anos, no momento onde o Banco Central americano começou a cortar juro pelo bom motivo, o que é bom motivo? A economia desacelerou, mas não saiu do trilho. Ele manteve o juro alto por bastante tempo, a economia foi desacelerando, o desemprego começou a aumentar um pouco, está em 4,3 agora, veio de 3,5 no momento de menor taxa de desemprego americana, então já subiu os 0,7%. E aí então a economia está esfriando, mas não tem nenhum grande desbalanceio na economia. O balanço das famílias está bom, o balanço das empresas está bom, o sistema financeiro está saudável. E quando o Banco Central corta juro nesse contexto, é muito bom para país emergente, que é basicamente país aplicador de juro, né? Então, a discussão toda do Brasil nesses últimos 6 meses foi, olha, não vai mais dar para cortar juro como a gente achava que ia dar, porque o juro americano não cai. E nós não conseguimos ter um juro no Brasil tão menor do que o juro americano. Né? Não menor, mas o spread entre o juro americano e o juro brasileiro não pode encolher tanto. Então o juro estava assim, está 5,5 nos Estados Unidos, no Brasil 10,5. Então nós temos aí 5 pontos de juro, é pouco de juro real, de diferencial de juro Brasil e Estados Unidos. Agora com o juro americano de fato caindo, e acho que essa é a boa notícia, ele vai de fato cair. E talvez o mercado começou a precificar e mais na direção de 3 do que na direção de 4, como alguns achavam. Se o juro americano for a 3, o nosso 10,5 começa a ficar muito bom. E aí o estrangeiro que saiu do Brasil esse ano, saiu 37 bilhões de reais de gringo do Brasil na Bolsa esse ano, talvez olhando esse diferencial de juros maior, né, voltando a um patamar anterior, o câmbio fica mais atrativo no Brasil, e aí eu passo a ter mais confiança para investir na Bolsa Brasil. E acho que então isso a gente fez um estudo lá essa semana, meio que olhando um pouco para isso e voltando para a história, talvez está abrindo finalmente a janela mais otimista do gringo em relação ao Brasil. E aí eu quero fazer um comentário rápido. Eu sou velho, acho que tem poucas pessoas aqui mais velhas do que eu. Estou na Bolsa desde a década de 90, então posso fazer alguns testemunhos de quem viveu já todo tipo de coisa, né? Plano real, enfim, crise da Ásia, crise da Rússia, a entrada do Lula, a Dilma, eu já vivi tudo lá. E uma coisa eu tenho certeza, se você compra no preço certo, com uma visão de longo prazo, que graças a Deus vocês aqui podem um pouco ter, o mundo lá do CDI, do dinheiro que entra com 30 dias para resgate, tem uma verdade diferente, mas o de vocês que pode se dar o luxo de olhar um pouco mais longo prazo, o preço de entrada faz toda a diferença. E a gente está num preço de entrada muito bom de bolsa, com um fundamento de país, eu diria, bom para o nosso histórico. A gente fica morrendo de ansiedade em relação ao fiscal do Lula, desses próximos 6 meses, vai ou não vai furar a meta, etc. Mas se a gente parar e respirar e olhar um pouco, nós estamos num país que está estruturalmente crescendo 2 a 2,5 há muitos anos, que não era uma realidade pré-Temer. Nós temos uma inflação de 3,5 com 4 no Brasil, que não era uma realidade do Brasil no período anterior, muito menos, né, lá na década de 90 ou na década de 2000. Nós estamos discutindo se é 3,7, 3,5, 4. A inflação americana, né? A inflação americana está rodando a 3. Então nós estamos no patamar médio da economia global, num país que sempre foi inflacionário,
que é um problema de política monetária. Então, nós estamos crescendo razoável, nós estamos com uma inflação controlada, nós temos balança comercial muito forte, reservas cambiais fortes, e nós temos um fiscal meio desarrumado. Mas é um fiscal desarrumado parecido com o fiscal do mundo inteiro. O fiscal americano não é muito melhor do que o nosso, o europeu não é muito melhor do que o nosso. Então, é uma realidade global que o fiscal está mais frouxo. Nós vivemos num mundo de fiscal mais frouxo desde a pandemia. E o Brasil, eu não acho que vai fazer uma grande barbeiragem fiscal. Talvez a gente não bata lá a meta, fica um pouquinho para cá, um pouco para lá, mas nós estamos discutindo de um déficit primário de 0,7, 0,8 do PIB. A gente já viu déficit fiscal no Brasil de 2,5, 3, 4. Então eu não acho que a casa está desarrumada e olhando para preço, as coisas estão muito baratas. Eu vou dar 2 números para vocês, que as pessoas precisam de um número assim para se lembrar amanhã, depois da manhã. O shopping Iguatemi, que é o melhor shopping, tem um grupo de melhores shoppings do Brasil. Quem já foi para São Paulo viu, sabe o que eu estou falando. O shopping Iguatemi está negociando R$13.000 um metro quadrado na bolsa hoje. R$13.000. Eu fiz uma reforma na minha casa o ano passado. Não foi construir uma casa nova, foi reformar a casa. Custou R$9.000 um metro quadrado. Nós estamos falando que terreno, mais obra, mais a melhor posição na melhor cidade do Brasil e em várias outras cidades, a R$13.000 um metro. Como é que você vai perder dinheiro comprando shopping Iguatemi a R$13.000, olhando um horizonte de 3, 4, 5 anos? Aí vamos para o setor de utilidade. Então, a NTNB está boa, está pagando 6,5, 6,3, 6,2. O setor elétrico, na média, no Brasil, a não ser que tenha uma grande barbeiragem do ponto de vista de regulatório, que eu acho que não é uma realidade, foi na Dilma, mas eu acho que hoje tem outras governança que acho que impede a gente de fazer uma grande bobagem em termos de regulatório no Brasil. A média das empresas elétricas listadas na Bolsa é NTNB, ou seja, 6,5% de retorno base, mais 6%. É 12% de retorno real, acima da inflação. É um dos mais altos que eu já vi. Estou dando 2 exemplos aqui de coisas bem fáceis de entender, palpável. Então, eu acho que tem que ter uma alocação na Bolsa. E as coisas, e o preço faz toda a diferença. E normalmente o preço da Bolsa é bom quando não é óbvio. E hoje não é óbvio para alguém que nem vocês colocar dinheiro em Bolsa se o retorno está garantido basicamente pelo CDI. Mas olhando o longo prazo, eu não sou um otimista de plantão. Não sou mesmo. Quem me acompanha nas redes sociais, ou de vez em quando faço umas palestras, 90% do tempo eu estou pessimista, porque a Bolsa tem umas euforias, 2019, 2021, 2022, e aí compra no preço errado e na hora que parece que não, agora vai, o Brasil é complexo, é difícil a gente ir de fato muito bem no longo prazo, mas hoje eu realmente acho que está na hora de ter um pouco de Bolsa, claro que com esse CDI pagando o atuarial tem que ser um tamanho condizente, mas eu estou com uma visão mais otimista e acho que esse começo do corte, finalmente, do juro americano nos Estados Unidos em setembro, vai ser um divisor de água para mercados emergentes. Já que você falou aí do Shopping Iguatemi, né? Que setores aí, temas deveriam performar melhor? E piores se migrarmos de um conceito de soft landing, né, um aperto na política monetária, para uma desaceleração mais acentuada. Então agora essa discussão, né, vai ter uma queda mais rápida do PIB global ou não a partir desse dado de emprego que saiu semana passada? Eu estou com o Luiz, eu acho que não. Eu acho que é uma queda normal de um fim de ciclo que está finalmente chegando. Eu acho que eu falei um pouco aqui, eu acho que não precisa ir para o risco de coisas discricionárias que as pessoas podem ou não podem consumir amanhã, setores que são mais cíclicos, que a gente diz, né? Sei lá, compra de casa, compra de roupa,
Dá para você montar uma carteira de bolsa comprando coisas básicas com retorno bom. Então, eu falei aqui shopping center, eu falei o setor elétrico, o setor de saneamento. Eu acho que tem que ter um pouco de dólar na carteira, e a boa notícia é que as empresas dolarizadas da bolsa estão muito baratas. O setor de papel e celulose, por exemplo, a Suzano, na nossa conta, eu fiz essa conta ontem. A Suzano, para o ano que vem, vai dar um retorno em dólar de dividendo na casa de 10%. O nosso modelo de preço justo da Suzano dá um potencial de alta da ação acima de 50% em dólar. Então, eu acho que tem muita coisa interessante na bolsa. Então, tem um pedaço de coisa dolarizada, e aí, no caso, o que a gente mais gosta é o setor de papel e celulose, setores mais defensivos, shopping, utilities, o setor de saúde, que passou por um período muito difícil recente, mas agora está começando a entrar numa trajetória de conquista de vidas, de novos segurados. Tem saído nos últimos meses números de melhor aí, o pessoal saindo um pouco do SUS e voltando um pouco para planos privados, porque o emprego está bom no Brasil, a renda está razoável para boa. E também é um setor que lá em 2019 a Hapvida negociava 40 anos de lucro na bolsa e todo mundo queria comprar. Na nossa conta, a Hapvida está hoje negociando há 11 anos de lucro e ninguém quer comprar. E é um setor muito defensivo, né? O Brasil, graças a Deus, está aumentando a expectativa de vida, as pessoas estão ficando mais velhas, o SUS não dá conta do sistema, então as pessoas estão tendo que partir para um plano privado, e a Hapvida é esse plano privado mais barato. Então são alguns exemplos, mas eu acho que dá para ficar aqui horas e horas contando histórias de empresas boas. E só a última observação, as empresas brasileiras da Bolsa são as campeãs que sobreviveram, e elas estão com um balanço muito bom. Passaram os últimos anos com esse juro mais alto, etc., fazendo a lição de casa, diminuindo dívida. Então, são empresas que estão muito bem financeiramente, com margem boa, líderes dos seus setores, e finalmente num valuation que eu costumo falar para algumas pessoas, que eu vi o valuation que a Bolsa está hoje 4 vezes em 30 anos. Eu vi quando o Lula entrou, eu vi antes na crise da Ásia e da crise da Rússia, em 97, 98. Eu vi quando o Lula entrou. Eu vi no Covid. E eu estou vendo agora. Quem comprou bolsa em qualquer dessas janelas e bateu o CDI múltiplas vezes, olhando um horizonte de 10 anos. Nós estamos num ponto parecido com aquele que eu mencionei aqui. Você falou empresa de saúde, realmente, né? Porque o convênio médico está puxado, bem carinho, né? Continuando a questão de bolsa, né? Eu vou perguntar para o Luiz. Luiz, a bolsa americana, né, tem tido um desempenho bastante positivo no ano. Olhando para frente, ainda faz sentido ter esse tipo de exposição? Olha, eu concordo com o que o Paulo acabou de falar aqui. É um tipo de exposição que faz sentido. Sofreu um pouco nos últimos dias, né? Por um pouco, aliás, sofreu bastante. Mas faz bastante sentido. A gente costuma olhar lá no Sicredi esse tipo de ativos, né? A gente tenta, como eu falei ali no início da minha primeira resposta, né? A gente tenta olhar por fatores de risco, tenta identificar o que influencia o retorno esperado de diversas classes de ativos. Porque, no fundo, uma classe de ativos ela é uma combinação de um monte de prêmios por risco, vamos colocar dessa maneira. E bolsa, ela oferece, se a gente pensar numa diversificação de uma carteira, ela vai oferecer um prêmio por risco que outros ativos desses mais de renda fixa, mais tradicionais, vão acabar não oferecendo, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, numa NTNB, uma NTNB o único prêmio de risco ali é um prêmio por juro real. Ela te paga inflação, mas alguma coisa. Se a gente pensa num ativo pré-fixado, vai ter lá um prêmio de juro real e um prêmio por inflação inesperada. Mesmo se a gente entra em algum ativo de crédito privado, né?
crédito privado, tem ali um prêmio para o spread disso, mas quando eu comparo isso com um prêmio de crescimento econômico, que no fundo é o que está embutido, que responde, né, nos nossos modelos, pelo menos por boa parte do retorno esperado de bolsa, crédito privado ele é um pouco mais limitado, eles têm uma boa... os dois são bastante parecidos, né, esse prêmio de crescimento econômico com crédito, mas ele oferece um pouco menos de upside quando a gente compara com crescimento econômico. Então, faz todo sentido, se a gente pensa numa diversificação de carteira, né, ter bolsa na carteira, porque você consegue ter esse prêmio por risco, né, e se, como o Paulo falou aqui, né, se a gente esperar tempo suficiente, né, os investidores conseguem coletar esse prêmio e ter, de fato, um retorno em excesso, né, na sua carteira. Considerando, isso eu digo mais longo prazo, né, considerando taticamente, né, os níveis em que isso se encontra, não vou ser repetitivo aqui, eu acho que certamente não poderia ter falado tão bem quanto o Paulo falou, acho que taticamente é um momento que ainda faz sentido ter um pouco dessa exposição na carteira também. Ok. Continuando aí na questão do mercado americano, né? Eu vou fazer a pergunta aí para o Luan. O tema de renda fixa global foi muito discutido entre os RPPS neste ano. Porém, como vocês enxergam o retorno dessa classe agora que o Fed, o Banco Central Americano, está próximo do início do corte de juros? O retorno absoluto dos papéis de renda fixa não tende a diminuir com juros mais baixos? Legal, deixa eu até fazer um complemento aqui pela fala do Paulo, e eu concordo com a oportunidade que o Banco Central Americano vai começar a cortar juros agora. Por isso que na minha fala do otimista cauteloso, a gente mudou para cautelosamente, mas ainda estamos otimistas. Ou seja, se a gente pegar, tem oportunidade ainda, por exemplo, Bolsa Americana balançou agora, mas subiu bastante e nem começou o corte de juros. Você bem colocou. Enquanto nossa Bolsa balançou bastante aqui, Estados Unidos com uma taxa de juros muito alta, o diferencial de juros fazendo com que os investidores optassem por levar dinheiro para lá. Então, eu gosto de projetar, hein? Vocês viram que só eu estou projetando aqui. Ih, mas falhou. Para responder essa pergunta de renda fixa global, deixa eu mostrar aqui a nossa curva de juros também, e aí mostrando as oportunidades, que eu concordo, porque aqui na minha primeira fala eu falei bastante de NTNBs, de fundo de vértice, de CDI, que garantem meta atuarial, e a gente está falando, CDI não garante, mas muito provavelmente entrega, e a gente está falando de algo pensando no momento, numa parte mais estrutural da carteira. Se a gente pegar aqui os movimentos da curva de juros, eu trago aqui em laranja o movimento da curva no começo do ano, da pré-fixada. Então, basicamente, quanto que o mercado ali em laranja, no começo do ano, negociava Selic mais prêmio de risco. E aí com os ativos de vencimento curtinho, 2025 até 2035. Estou falando de IRF-1, IRFM, IRF-, enfim. O movimento que aconteceu na curva, e se a gente pegar lá atrás, antes do ciclo de corte de juros aqui do Brasil, a curva estava lá em 13 alguma coisa. E aí ano passado foi caindo e foi entregando dinheiro, tanto que ano passado, se eu fizer uma pergunta aqui, quem bateu o meta atuarial, a maioria das pessoas... Quem bateu o meta atuarial aqui, só para ano passado? Vai que ninguém levanta a mão, né? Tá. E esse ano, só curiosidade. Eliezer aqui... Uma quantidade bem menor, né? Quem bateu meta, eu vou chamar aqui para explicar como... Tô brincando. Mas assim, por que esse ano está difícil, basicamente? A gente tinha essa expectativa de queda de juros, já vou voltar na pergunta, tá, de renda fixa global, mas ela vinha caindo. Quando essa curva de juros cai, entrega o quê? Pré-fixados, os IRFMs, os IMAS-Bs, próprio CDI, por mais que caindo, estava ainda entregando meta, só que aí ela subiu. Quando ela sobe essa curva, e aí ela sai do patamar de laranja para o patamar azul, quem que toma na cabeça? Os ativos de risco. E aí os IRFMs, os IMAS-Bs, todo mundo que alongou carteira daquele meu discurso no começo aqui tomou um pouco na cabeça.
Só que se a gente olhar a curva de juros agora, que ela me diz? Tá? E aí essa curva lá do dia 26/7, mas o que ela me diz? Ela me diz que Selic mais prêmio de risco é justo negociar ali para frente? Ela está falando que a Selic vai subir. Ninguém descartou aqui a possibilidade de Selic subir. Porém, não faz parte do nosso cenário base ainda. Sicredi, eu não sei se faz parte do cenário base. Mas assim, falar em subida de Selic, por enquanto não é cenário base. Partindo desse princípio, essa curva tem espaço para cair um pouco. Se ela tem espaço para cair um pouco, dá para a gente ganhar dinheiro com fechamento de curva, ou seja, as IMASBs, os IRFMs, dá para a gente ganhar dinheiro. A questão é o quanto de risco eu quero assumir, quanto de volatilidade eu posso, dado que estamos caminhando para o final desse ano, esse é um ano-chave para os RPPS, para entregar a meta atuarial. Então, por isso que eu falei, a maior parte da carteira que a gente conversa aqui, na nossa visão, de novo, a gente tem uma estrutura lá de vértice, NTNBs ou pós-fixado, só que eu tenho espaço para ganhar em outras classes. Tenho espaço, por exemplo, em pré-fixado. A gente gosta bastante ali do miolo da curva que a gente fala, o índice DK2 pré, que eu falo bastante com vocês, seria o quê? Pré-fixado com vencimento de 2 anos. Tipo um IRFM. Que o IRFM, ele pega os longos também, e nesse momento a gente quer evitar um pouco esses ruídos. Mas, enfim, eu quero dizer que nesse ano a curva deu uma estressada, ela subiu bastante, por isso que tomou na cabeça, mas se a gente pensar, esses ativos alocados, eles tendem a entregar. E aí, se pensar também em precificação de bolsa, a gente está falando de um juros mais alto, se a gente for ver valuation, tem espaço para entregar ainda. A nossa bolsa, foi como o Paulo comentou, Estados Unidos começou o corte de juros agora, tende a vir dinheiro para cá, então tem espaço sim. E aí, só fazendo um paralelo, respondendo a pergunta, do mesmo jeito que a gente tem espaço, normalmente em corte de juros, que a gente consegue ganhar mais dinheiro com ativos de risco, lá fora vai começar esse corte de juros agora. Então, a economia norte-americana, com uma taxa de juros lá próxima 5,5%, tende a começar a cair. Se eu consigo ganhar dinheiro aqui no Brasil com expectativa de queda, lá fora eu também consigo. Lá fora, nunca se discutiu para os RPPS renda fixa global, porque se Estados Unidos tem uma taxa, sei lá, tinha uma taxa de 0, 1, 2, por que eu vou alocar numa renda fixa lá fora para ganhar 2%, 3%, sendo que minha meta atuarial é 10, 12, 15%? Não faz muito sentido. Só que agora a gente tem ativos de crédito privado lá fora sendo emitidos a 9, 8. A gente consegue ganhar dinheiro também com esse fechamento de curva lá fora. Então, respondendo à pergunta, a gente gosta bastante dessa classe de renda fixa global. Os ativos, os gestores que estão colocando crédito na carteira, e aí, claro, de forma conservadora, a gente sempre fala aqui de forma cautelosa, colocando crédito dentro da carteira ou comprando ativos pré-fixados, eu estou comprando num patamar hoje e a tendência é que essa curva feche. Ou seja, além de, se eu pegar esses fundos e estarem entregando um bom retorno agora, que a gente acredita, com esse fechamento a tendência é que entreguem retornos maiores. E aí eu faço uma reflexão também. Bolsa, ativo lá fora, a gente vai esperar fechar a curva, esse ciclo, para entrar nesses ativos? A gente só tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes eu estou olhando uma classe só e eu perco oportunidade. Às vezes eu estou olhando só a NTNB, só o fundo de vértice, só o pós-fixado, e aí depois, quando eu quiser entrar em algum outro ativo, seja na renda fixa ou renda variável, eu perdi um pouco o timing. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas também a gente sabe da realidade, se eu também colocar tudo agora, eu posso sofrer, posso não entregar meta atuarial e pode criar um desgaste para vocês, tá? Então é mais ou menos essa a nossa cabeça. Ok, obrigado. Como não poderíamos deixar tocar no assunto, que a gente está no momento aí político, né? As eleições municipais estão a caminho. Paulo, eu tenho a seguinte pergunta para você. As eleições municipais, embora locais, têm um impacto significativo no cenário, assim como os riscos e oportunidades no período. Como você avalia essa questão? Acredita ser um momento benéfico para determinados setores? Se sim, quais? Bom, política, né? Sempre difícil de falar.
Acho que se eu tivesse que fazer uma reflexão geral, a gente tem lá um time de economia lá na RPS e nós estamos em Brasília quase todo mês lá conversando, tentando entender o que está acontecendo. Dando um passo atrás, por que eu estou mais otimista assim, que a gente não vai entrar numa trajetória suicida do ponto de vista fiscal, do ponto de vista institucional, como a gente já fez no passado? Porque eu acho que a gente, desde o Temer, o Brasil virou um grande parlamentarismo de coalizão, né? Um empoderamento do parlamento, com orçamento, etc., e uma divisão maior do poder no país, né? Deixou de ser um país realmente presidencialista, onde o presidente manda e todo mundo obedece, passou a ser um negócio com o poder mais dividido. Isso é bom e ruim. Acho que é ruim porque você tem que negociar com muito mais gente para conseguir chegar eventualmente num lugar. Você tem que negociar com o Congresso, com o Judiciário, você tem que negociar com o Executivo. Mas, por outro lado, você romper o trame institucional das coisas fica muito mais difícil do que antes no passado. Então, a Dilma, por exemplo, mexeu no setor elétrico com uma canetada. Hoje não passa, né? O Congresso veta, aliás, tem vetado bastante, né? Tudo que vem do Executivo, até fora do padrão, né? Por causa desse empoderamento. Então, isso eu acho que garante a gente não vai repetir de ano, vai virar uma Venezuela, uma Argentina, de jeito nenhum. Também isso dificulta a gente dar um grande salto, porque tem muita gente envolvida, muitos interesses e às vezes é difícil colocar todo mundo alinhado numa direção. Então, nesse sentido, eu vejo o lado político brasileiro como uma coisa que garante a gente ser o famoso aluno nota 6, como eu acho que os ativos estão precificando aluno nota 4, eu acho que tem uma oportunidade aqui para a gente ganhar dinheiro em ativos de risco também. Falando especificamente de eleição municipal, eu acho que está bem claro, pelo menos as pesquisas estão mostrando, os consultores que a gente conversa, a gente tem 3 empresas de consultoria política que ajudam a gente, que é uma eleição municipal que está bastante delineada já, uma eleição de centro-direita, onde o Centrão vai ganhar bastante município Brasil afora, a esquerda provavelmente vai ter uma performance fraca, acho que fica São Paulo uma grande dúvida, né? Com o Boulos forte competindo contra o Nunes. Aqui acho que tem uma bola dividida, ainda acho que o mais provável, pelo menos as pesquisas estão mostrando, é o Nunes se reeleger, mas de qualquer forma acho que vai ser um ponto importante. Fora isso, eu acho que é uma eleição que já está com a cara mais ou menos definida. E o que eu vejo é que conversei, por exemplo, há um mês atrás lá com a Haddad, com o pessoal da Fazenda, existe sim uma visão de que passada a eleição municipal talvez venha um ajuste fiscal um pouco mais forte no Brasil, que está precisando, né? A gente está precisando fazer um corte de gastos, algum ajuste da ordem de 1% do PIB, seriam 100 bi para a gente fazer, e que talvez pós eleição municipal, sempre, né, cortar o gasto impopular, talvez tenha mais espaço para o Haddad implementar essa agenda de ajuste fiscal que ele está querendo junto com a Simone, que o presidente tem de alguma forma sido mais resistente. Então, talvez pós-eleição isso de fato aconteça, junto com o novo Banco Central, que vai ser indicado provavelmente nas próximas semanas, mas que vai tomar posse na virada do ano. Talvez a gente entre em 2025 com um cenário fiscal um pouco mais apertadinho, com um Banco Central definido e mostrando que não vai jogar o mandato pela janela, como o mercado está dizendo, porque essa curva de juros aqui está dizendo que o Banco Central, a inflação implícita, né, nas curvas de 2, 3 anos no Brasil, é a inflação de 4, 5%. A meta é 3%. Está dizendo o seguinte, basicamente o Brasil vai abrir mão da meta fiscal, da meta de inflação. Eu acho muito exagerado isso. E acho que muito dessa curva aqui, acho que faz uma reflexão, passei o ano inteiro pensando sobre isso, discutindo isso, os fundos estão tendo resgate. Todo mundo foi para renda fixa, produtos incentivados, né, saiu 157 bilhões de reais de fundo multimercado, saiu
40 e poucos bilhões de fundo de renda variável. Aí o gestor é obrigado a vender, né? Pediu resgate, eu tenho que vender. Eu tenho que vender, impacta preço. Impacta preço, vira uma narrativa. Então, parece, não, o Brasil está... Né, isso aqui, não sei se isso aqui é fundamento ou isso aqui é saída de dinheiro que obrigou o gestor a vender, o gringo vendeu também, e isso impactou o preço das coisas, muito mais do que, de fato, uma mudança de fundamento estrutural. E eu estou vendo muito isso, eu não estou vendo essa mudança de fundamento estrutural que essa curva está dizendo. A curva de juro real no Brasil está dizendo que a gente já adiumou, sem querer julgar aqui esse termo de Dilmar, mas, enfim... Foi um período onde o Banco Central foi muito leniente, onde a gente não teve cuidado com o fiscal, onde a gente entrou numa recessão aguda por 2 anos. A curva de ativos de risco no Brasil está me dizendo que a gente já está vivendo isso. Eu acho, por conta da governança que eu falei, eu acho muito difícil que o Brasil entre nesse nível de populismo que a gente já viveu ano passado e deu errado. Então, respondendo a tua pergunta, eu estou um pouco mais otimista que, passada essa eleição municipal, talvez a gente faça um pouco mais de ajuste nesse macro, que não está ruim, e que em 2025 possa ser um ano bacana, com o juro americano caindo de fato bastante, a gente meio que entregando um pouco de lição de casa, mais do mesmo, talvez um pouquinho melhor, e com esses níveis de preços, seja um ano muito bom para ativo de risco. Bom, muito obrigado aí, no caso, os 3, né, especialistas aí. Agora a gente vai abrir para pergunta. Quem tiver alguma pergunta, é só erguer a mão. Fique à vontade. Dando continuidade, né? No caso, o Luiz quer fazer mais alguma colocação? Olha, eu posso, acho que resumir um pouco do que a gente falou aqui. Acho que foi bastante produtiva essa nossa conversa, né? Eu acho que pelo que a gente trouxe aqui, acho que tem bastante oportunidade, né? E acho que eu deixaria a palavra de otimismo mesmo, né? Cauteloso. A gente não pode... Um amigo meu brincava, né? A gente não pode se embriagar no sucesso. Mas sendo cauteloso, eu acho que a gente, de fato, está caminhando para um ano de otimismo, que a gente tem bastante oportunidades, algumas únicas, eu diria, inclusive, em algumas classes de ativos. Então, acho que para aqueles que têm apetite, capacidade de tomar risco, um pouco mais de risco nesse momento, de uma maneira comedida, parece fazer bastante sentido. Luan, tem mais alguma colocação? Não, acho que eu falei bastante, mostrei aqui na tela. Ninguém tem dúvida, significa que não entenderam nada. Ou falamos o óbvio, ou não foi legal, mas tudo bem. Ou foi muito boa e não tem perguntas, tá vendo? Sim, só queria agradecer o espaço. Concordo, tá? Então tem sempre o cauteloso que a gente mostra, mas assim, acho que no mundo dos investimentos, e aí qualquer público, pessoa física, jurídica, aqui em RPPS, a gente tem que tomar cuidado para não pensar no famoso monoativo. A gente tem que pensar numa diversificação de carteira. Então, às vezes, eu olho somente para uma classe que está indo bem e deixo as outras para passar e perco oportunidade. Eu acho que nesse sentido, a gente tem oportunidade na mesa também, mas eu não posso deixar de reforçar na parte estrutural da carteira, que hoje a gente sabe da realidade de vocês. E assim, se perguntar, gente, o que você prefere, tomar um pouquinho de risco ou garantir meta? É natural todo mundo falar, vou garantir meta. Só que assim, temos que pensar também no longo prazo. Tem um espaço na carteira para a gente pensar. Quando fizer política de investimento, daqui a pouco já estamos fazendo para o ano que vem, já pensando, separar um espaço, seguir um plano e fazendo o rebalanceamento dentro desse plano. A gente tomar cuidado, sair tudo, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Normalmente, quando a gente faz esses movimentos, a gente erra, a gente perde oportunidades, tá? Mas sabemos da realidade de vocês. E eu acho que daqui para frente, nesse segundo semestre, lá no finalzinho, se eu fizesse aquela pergunta, quem está batendo meta atuarial esse ano, eu acho que mais gente levantaria a mão. A tendência é essa, porque se essa curva estressar mais, meu amigo, não sei o que será de nós.
Paulo, quer colocações finais? Não, só agradecer a oportunidade, primeira vez que eu falo aí com esse público, eu estou muito feliz de estar aqui, sair de manhã de casa com esse objetivo de falar um pouco para vocês, dar esse tom otimista que não é meu tradicional, de novo, mas eu acho que isso aqui, eu acho que para quem acha que o Brasil não vai para aquele pior momento que a gente já foi da história, ou pelo menos a história recente, é uma oportunidade para aplicar, para tomar juros, para comprar bolsa, com, obviamente, cautela, porque o retorno está garantido no base, mas esse extra de retorno eu acho que pode ser bem legal, olhando a partir desse momento agora que os Estados Unidos vai começar finalmente a cortar o juro. Então, agradecer a oportunidade e assim, nós lá no mundo dos fundos de investimento estamos vivendo a pior crise que a indústria já viveu, né? Então, eu acho que vai passar para o outro lado da ponte, desse período tão difícil, aí todo mundo tirou dinheiro dos fundos e colocou em crédito, colocou em renda fixa. Quem tem time forte, quem tem histórico de retorno consistente, quem já viveu momentos de crise, então, obviamente tem que ter bons retornos, e acho que na empresa que a gente criou lá atrás, em 2013, que está fazendo agora, vai fazer 12 anos, já viveu muito desaforo no Brasil, pode ajudar vocês a, eventualmente, a alocação, principalmente nos fundos que a gente toca lá, que são fundos de bolsa. Obrigado a oportunidade e bom dia de trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado a vocês. Em nome da